Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos novamente ao nosso curso. Vamos aí para a nossa quinta conversa. Hoje falaremos sobre drogas e virtualização do espaço afetando a consciência humana. Vou falar brevemente sobre esse tema, sobre o que é espaço virtual e sobre alguns trabalhos aí relacionados com estados alternativos de consciência e computadores. Vamos ver então como isso se deu no contexto da cibernética. Eu quero começar aqui com um poema durante a época da contracultura estadunidense, né? Ele da época da Guerra do Vietnã, que a gente já conversou semana passada, ou na aula passada, dependendo de quando vocês estiverem vendo esse vídeo, sobre os aparatos cibernéticos ali do Hofmosher, da movimentação na Guerra do Vietnã. A gente viu que não deu muito certo, as Forças Armadas não quiseram muito, mas ao mesmo tempo ali nos Estados Unidos estava o movimento da contracultura, dos hippies, as pessoas contrárias à Guerra do Vietnã, que pregavam paz e amor. E uma dessas pessoas era o poeta Richard Brautigan, que em 1967 ele vai fazer um poema muito bonito sobre a cibernética, sobre a junção da natureza com a máquina. Esse poema ele apareceu na revista The Whole Earth Catalog, o catálogo da Terra inteira. Essa revista, esse é uma espécie de boletim, mas, bom, vamos chamar de revista, vai. Ela foi fundada em 1968 por um escritor e futurista, o Stewart Brand, que ele resolveu fazer o seguinte: ele queria fazer um catálogo sobre tudo, por isso que o nome do catálogo é isso. Então ele pegava um apanhado de várias coisas, assim, de propagandas, de eletrodomésticos, a resenhas de livros. Ele mesmo resenhou 6 livros sobre cibernética para colocar nesse catálogo. E a cada número lançado, os leitores eles mandavam cartinhas com sugestões, para acréscimos no próximo número, cartas para trocar informações com o autor, para trocar informações entre eles mesmos. E isso acabava gerando, aí, segundo o próprio Stewart, um feedback negativo, né? Era um looping que estava acontecendo, porque tinha a revista, chegava as pessoas mandavam as informações de volta, e essa revista, esse catálogo ia se readaptando de acordo com aquilo que as pessoas queriam. Até que finalmente, em 1984, o Stewart Brand ele decidiu pegar todo esse catálogo e colocar na internet, colocar online. E isso foi muito interessante, porque pela primeira vez, ali por volta de 1992, 91, 92, a gente teve a primeira comunidade, o primeiro fórum altamente frequentado na internet nessa época. Eram cerca de 6 mil pessoas que faziam parte desse catálogo da Terra online, trocando informações em tempo real ali, né, com seus colegas. Então foi assim, um dos primeiros usos de fóruns da internet a partir aí da visão de ciclo de cibernética do Stewart Brand nessa ocasião. E como disse, logo ali no primeiro volume, trouxe o poema, a íntegra do poema do Richard Brautigan, foi escrito um ano antes, publicado em 68, denominado Todos Assistidos por Máquinas de Adorável Graça, All Watched Over by Machines of Loving Grace. Eu trago aqui para vocês um trechinho de um documentário dirigido pelo Adam Curtis, de 2011, que é justamente o próprio poeta, o Richard Brautigan, declamando o seu poema, sua poesia, sobre essa visão, sobre essa junção da natureza com a máquina. A gente vai ver isso, então, agora com vocês. In 1967, a young writer called Richard Brautigan crystallized this. One morning, he walked through the streets of San Francisco, handing out a manifesto. It described a future world held in a balanced equilibrium by the fusion of nature and computers.
It was called All Watched Over by Machines of Loving Grace. I like to think, and the sooner the better, of a cybernetic meadow where mammals and computers live together in mutually programming harmony like pure water touching clear sky. I like to think, right now please, of a cybernetic forest filled with pines and electronics where deer stroll peacefully past computers as if they were flowers with spinning blossoms. I like to think, it has to be, of a cybernetic ecology where we are free of our labors and joined back to nature, returned to our mammal brothers and sisters, and all watched over by machines of loving grace. E aí, gostaram? Eu particularmente acho um poema muito bonito, sobre essa junção da natureza com o sintético, com as máquinas. A gente vai dar prosseguimento aqui ainda, já que estamos falando da contracultura, vamos dar prosseguimento aqui com um psicólogo, neurocientista, uma pessoa extremamente influente na área dele, que é o Timothy Leary, né, um pioneiro no estudo das drogas psicodélicas, como elas atuavam no cérebro humano. E o Timothy Leary, ele estudou muito o LSD, como o que acontecia no cérebro humano quando a pessoa consumia esse ácido, o LSD, que causava alucinações, enfim, como isso afetava a mente humana, como isso criava viagens, entre aspas, para mundos aí paralelos, com outras realidades virtuais, né, realidades daquilo que poderia acontecer, enfim, outros lugares, digamos assim. Eu trouxe um trecho aqui de uma fala do Timothy Leary, está em inglês, mas basicamente é o seguinte: o Timothy Leary foi convidado por volta de 1987, 86, a experimentar óculos de realidade virtual. E isso para ele foi algo assim maravilhoso, porque ele começou a perceber que o cérebro em si, ele é um computador, na segunda visão dele, e uma vez que ele era um computador, ele poderia ser conectado a outros computadores fisicamente, né? Ou seja, outros cérebros. Então a gente vê que na visão do Timothy Leary, a virtualização do espaço, ou seja, o uso de dispositivos eletrônicos, tinham o mesmo efeito das drogas psicodélicas. E para ele, chegaria a um ponto que os seres humanos não buscariam mais esses tipos de drogas alucinógenas, porque todos nós estaríamos conectados numa realidade virtual, num espaço virtual, que traria esse preenchimento da necessidade de alcançar estados alternativos de consciência. Então essa foi a grande motivação do Timothy Leary depois que ele conheceu a realidade virtual, depois que ele passou a experimentar a realidade virtual. Isso fez com que ele também percebesse que o cérebro humano poderia ser estudado a partir de dispositivos eletrônicos conectados ali numa simbiose, como a gente viu na aula passada, entre homem e máquina. E se a gente está falando de espaço virtual, acho importante a gente ir lá para os primórdios, né? Eu sempre gosto muito disso, trazer aí os primórdios dos termos. Eu tenho aqui para vocês um exemplo de um cockpit do caça F-15. Eu circulei em vermelho alguns dispositivos, que é mais para vocês terem uma ideia que esse caça do início da década de 70, que foi utilizado na Guerra do Vietnã, que a gente já conversou, ele era abarrotado de informações, porque cada botãozinho aí, cada mostrador tinha a sua informação. São inúmeros botões, inúmeros interruptores. Os mostradores aí são minúsculos, né? E agora imagine a dificuldade que era do piloto de observar tudo isso em tempo real, em uma velocidade altíssima, a velocidade do som, com
a força G, né, a gravidade atuando sobre ele, e ele ter que ver tudo isso, dar conta de tudo isso em tempo real. Era muito, muito difícil o piloto conseguir ter uma noção geral de como o avião estava se comportando, todas as informações que o avião trazia para ele, enquanto ele sobrevoava ali, enquanto ele voava, enquanto ele caçava os seus inimigos no ar. Então, a aeronáutica, as Forças Armadas, ali, a aeronáutica dos Estados Unidos, começou a pensar em diminuir um pouco essa dificuldade do piloto durante o combate, durante o voo. Começou a pensar em como trazer dispositivos eletrônicos para facilitar a vida do piloto no ar. Não tem como falar sobre essa busca por algo melhor, essa busca por otimizar a pilotagem, sem falar do Thomas Furnace, que foi um tenente, um engenheiro formado pela Duke University, que em 1976, junto com a sua equipe de laboratório, ele vai desenvolver esse VCAS, né, que é o Visually Coupled Airborne System Simulator. Ou seja, o simulador de sistemas de voo acoplados visualmente, algo assim. Algo para você utilizar visualmente num voo. É isso. E ele desenvolveu, junto com a equipe dele. Em 1976 eles começaram a desenvolver e em 1981 eles apresentaram esse protótipo aqui, que era o Super Cockpit. Custou 40 milhões de desenvolvimento. Esse Super Cockpit ele tinha aí algumas particularidades. Ele tinha uma visão estereoscópica, como vocês podem ver aqui. É dividido, né, olho esquerdo, olho direito, para ter uma noção de profundidade. Ele possuía áudio 3D, em que os fones de ouvido eles eram moldados a partir das formas da orelha e do ouvido do piloto. Ele também tinha um sistema de fala que quando você utilizava esse capacete via o seu inimigo, você falava, por exemplo, lock. Aí a mira ficava presa no avião inimigo. Você poderia falar zoom para aumentar a imagem, para fire para disparar, né, metralhadora, foguete, enfim, no seu inimigo. E a gente tem aqui na direita uma das primeiras virtualizações do espaço, por isso que a gente está chamando aqui de espaço virtual. Porque essas informações elas eram colocadas numa espécie de realidade aumentada, realidade mista, que a gente vai ver em uma próxima conversa, que era trazer informações visuais computacionais para o mundo físico, para o mundo real, entre aspas. Então, esse aqui é um exemplo desse sistema, desse espaço virtual ao qual o piloto era apresentado quando ele vestia esse capacete aqui, Super Cockpit. Então tem aqui informações dos inimigos, distâncias, vários marcadores, os botões ali, as informações principais que estavam lá no cockpit, aquele amontoado de informações aqui, somente as principais são filtradas e colocadas. Porém, esse capacete, como vocês podem ver aqui, não era uma coisa muito confortável, né? Os pilotos começaram a reclamar que não dava para usar muito isso na prática ali, durante o voo. Na simulação tudo bem, mas durante o voo era bem complicado por causa do peso mesmo desse capacete, que dificultava um pouco a movimentação. E eles também começaram a dar uns apelidos carinhosos para esse Super Cockpit, como se fosse o capacete do Darth Vader aqui. De fato lembrava um pouco. E o curioso é que depois, numa outra versão desse capacete de realidade aumentada, realidade virtual para os pilotos, justamente eles contrataram a equipe que trabalhou no Star Wars, no filme do Star Wars, para fazer o design do capacete, um dos capacetes futuros, acho que de 1987, se eu não me engano. Foi feito com a equipe de design do Star Wars, o capacete.
E eu tenho aqui um esqueminha de como funcionava esse capacete, esse VCAS. A gente tem ali os inputs, lembrem sempre, né, do ciclo de feedback que a gente está conversando aqui. Então o piloto estava lá, mexia na alavanca ali no joystick, apertava os botões, os gatilhos. Isso gerava inputs, entradas, que eram tratadas, passavam por vários sistemas, por exemplo, o de armas, o de movimentação do veículo. Isso entrava no processamento do computador. Esse computador ele também recebia o rastreamento de onde o piloto estava olhando. E aí, todo esse material gerado, né, computado pelo processador, era jogado então no display, no visor do piloto, que ele conseguia ver essas informações sobrepostas em realidade aumentada em tempo real. Isso lembra muito, se a gente parar para ver aqui, lembra muito, novamente, a ficção científica com os óculos dos pilotos ali do Star Wars, né, do Guerra nas Estrelas, o primeiro filme ali de 1977, em que eles usavam esse visor para ter uma visão acurada de onde lançar o foguete, e também servia para abater os inimigos, como vocês estão vendo aí. Entre nós aqui, no caso do filme, isso aí não adiantava muito, né? Porque nenhum piloto conseguiu acertar a Estrela da Morte ali, como a gente vai ver. Ó. Não adiantou nada, errou. E aí precisou o Luke Skywalker utilizar a força para poder acertar. Mas essa é a ideia do capacete. Já que a gente está falando de espaço virtual, vamos falar de ciberespaço, que é um termo aí que está muito em voga. Todo mundo fala de ciberespaço, seja na pedagogia, na engenharia, na arqueologia. A gente fala muito sobre ciberespaço quando a gente fala sobre internet. Enfim, mas o que é ciberespaço, né? De onde vem esse termo, ciberespaço? Eu vou trazer dois autores aqui principais que lidam com essa noção do ciberespaço. O primeiro deles, o Vernor Vinge, ele é professor, professor em Ciências da Computação e Matemática na Universidade de San Diego. Em 1981 ele publicou esse livro chamado True Names, que infelizmente a gente ainda não tem tradução para português. Embora o Vernor Vinge não falasse explicitamente sobre ciberespaço, ele comentava muito nesse livro sobre mundos paralelos computacionais. Brevemente, assim, a sinopse desse livro é que existe um grupo, num futuro, né, um futuro aí distópico, enfim, existe aquilo que é real, o mundo real, e um outro mundo chamado outro plano, que é um mundo cibernético, um mundo ligado aos computadores. E o Roger Pollack, que era o personagem principal aqui do livro, que é o personagem principal do livro, ele sempre entrava nesse mundo paralelo computacional, esse outro plano, a partir de locais físicos, né, denominados portais. Esses locais físicos, esses portais, nada mais eram do que essas ventosas assim, que colocavam na cabeça, conectando então o cérebro à máquina. Muito parecido com o que o Timothy Leary falava pra gente ali na década de 60. Então o livro trata sobre isso, sobre esse mundo de hackers que invadiam sistemas a partir de suas casas, a partir de dispositivos de realidade virtual, né, que entravam nesses mundos paralelos. E o interessante aqui do True Names, por que esse nome True Names, né, nomes verdadeiros, o título do livro? Porque a polícia desse mundo real, ela ia atrás desses criminosos, né, desses hackers que viviam no outro plano. Só que nesse outro plano, todos eles utilizavam apelidos. Foi justamente nessa obra do Vernor Vinge que apareceu a palavra nickname, ligado à computação, né, o apelido ligado à computação. Então todo mundo usava apelidos. E para a polícia poder rastrear e prender esses hackers no mundo real, no mundo dali físico, eles tinham que descobrir os nomes verdadeiros deles, né?
Não adiantava ir atrás do Elfo Valente 45, 46. Assim, eles não iam encontrar ninguém. Tinha que ir atrás do Roger Pollack. Aí eles saberiam onde ele estaria. Basicamente é essa a ideia do livro. Então, apesar de não ser chamado ciberespaço, haviam mundos paralelos computacionais nessa obra de 1981. O ciberespaço na literatura, de fato, esse termo, ciberespaço, só vai ser cunhado aí 3 anos depois, em 1984, com a obra do William Gibson, um dos maiores escritores de ficção científica que a gente tem. Felizmente ele ainda está vivo, produzindo bastante. Eu recomendo muito os livros dele, mesmo não sendo tão fáceis de ler. Eu confesso, eu nem vou tentar entrar na sinopse aqui do Neuromancer, porque eu confesso que eu li isso daqui e não entendi muito bem, né? Basicamente é muito parecido com True Names. É um grupo de pessoas que se rebelam contra o sistema e utilizam máquinas, cadeiras de realidade virtual, assim, aparatos físicos que são conectados na cabeça, e com isso eles conseguem entrar nesse outro mundo paralelo, esse mundo da computação, denominado ciberespaço. E na obra do William Gibson ele deixa ali a sua definição de ciberespaço. Vamos colocar ali, vamos ver, ciberespaço. Uma alucinação consensual, ou seja, todo mundo ali vivencia junto, né? Tem a oportunidade de vivenciar isso, diariamente por bilhões de operadores autorizados em todas as nações, por crianças que estão aprendendo conceitos matemáticos, ou seja, o ciberespaço é um local onde todo mundo se reúne para alguma coisa. O ciberespaço é uma representação gráfica, importante isso, né? Tem que ser uma representação gráfica, de dados abstraídos dos bancos de todos os computadores do sistema humano. O ciberespaço é uma complexidade impensável. E aí entra a parte mais poética. Linhas de azul alinhadas no não espaço da mente, aglomerados e constelações de dados, como luzes da cidade se afastando. O ciberespaço é um local de reunião dentro de um mundo digital, dentro do mundo da computação. Esse é o termo de ciberespaço na literatura cunhado pelo William Gibson. E é interessante a gente notar que o William Gibson, quando ele escreveu o Neuromancer, ele não tinha noção direito do que era um computador. Então, várias coisas que ele colocou no livro deram certo, assim, de algum modo. Depois que ele teve noção do que era o computador, ele acertou ou errou. Mas até nas entrevistas dele, ele disse que ele não conhecia nada, ele só foi ter um computador 3 anos depois da publicação do Neuromancer, então ele não sabia o que era um HD, o que era um processador, mas isso está presente na obra dele. Talvez isso tenha sido até positivo, porque eu não conhecer o artefato computador fez com que a imaginação dele fosse mais ampliada e criasse todo o ciberespaço, sem as limitações que provavelmente uma pessoa conhecedora do computador já ficaria ali no subconsciente e passaria isso para o papel durante a redação do texto do seu livro. Quando a gente fala de ciberespaço acadêmico, ciberespaço da literatura especializada, digamos assim, não da ficção científica, eu trago aqui o filósofo da informação, o Francis Pierre Levy, qual a gente vai falar mais sobre ele na nossa próxima conversa, na nossa próxima aula. Ele vai também trazer o termo ciberespaço aqui para a literatura acadêmica no seu livro chamado Cibercultura. A gente tem uma tradução para português desse livro. E aqui eu trago um trechinho desse livro para a gente, né? Que ele diz: o termo ciberespaço especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Vamos ver essa primeira noção aqui. Para o Pierre Levy, o ciberespaço, então, ele é um conjunto de hardware, que é a infraestrutura material necessária, de software, que é esse universo que vai abrigar todas as pessoas,
e de usuários, que somos nós, que navegamos e alimentamos esse ciberespaço. E quando ele diz infraestrutura, que eu mencionei aqui, o hardware, é realmente o hardware, processamento, armazenamento, a memória RAM, tudo isso que é necessário para que haja uma interação nesse oceano de informação que nós conhecemos como internet, né? É onde se dá esse oceano, essas ondas de informações e troca de experiência dos usuários na internet. Então, o ciberespaço, ele não é só o plano, o outro plano ali, a outra realidade do William Gibson, mas é um conjunto de hardware e software. Isso é o ciberespaço, são os dois, não é só a parte que está, entre aspas, na nuvem, mas o conjunto, incluindo nós, enquanto usuários. Vamos continuar o texto ali. Quanto ao neologismo cibercultura, especifica aqui o conjunto de técnicas, materiais e intelectuais, de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço. Ou seja, a cibercultura é a cultura imaterial, ou até mesmo material, criada dentro do ciberespaço, desse conjunto do ciberespaço. A cibercultura de você utilizar um WhatsApp para trocar informações com seus amigos, com seus colegas, com seus familiares, enfim, isso forma uma cibercultura. E apesar que dele falar o termo neologismo, cibercultura, essa palavra já havia sido utilizada antes. Esse termo já havia sido utilizado antes num outro contexto diferente desse. Enquanto para o Pierre Levy, cibercultura é essa cultura quase que material que a gente cria na internet, interagindo com ela, interagindo com outras pessoas, o termo original foi cunhado em 1963 por uma autora denominada, uma matemática denominada Alice Mary Hilton, que ela vai dizer que justamente a cibercultura é a cultura cibernética. Em que sentido a cultura cibernética? A gente para pensar, o termo cultura é muito diferente do termo cultura que a gente tem hoje em dia, que é muito ligado à questão do imaterial, é muito difícil definir cultura. A gente tem várias definições de cultura, é muito difícil de achar uma. Porém, a palavra cultura vem de muito tempo atrás sobre o ato de você cultivar alimentos, cultivar ali qualquer coisa no solo. Isso era cultura, né? Do latim também vem essa noção de a gente utilizar a terra para cultivar algo. Isso é cultura. E no caso da Alice Mary Hilton, a cibercultura é esse tipo de cultura, esse tipo de plantar alimentos, fazer a colheita, enfim, utilizando dispositivos automatizados, dispositivos cibernéticos, máquinas, colocar as máquinas para fazer a cultura dos alimentos. Daí que vem o nome, então, cibercultura. Na época que a Alice escreveu isso, ela acreditava que num futuro não muito distante, todas as máquinas substituiriam os seres humanos na agricultura, na ciberagricultura. A gente sabe que tem acontecido muito disso, mas é claro que não substituiu completamente, mas que cada vez mais o maquinário automatizado tem sido utilizado em conjunto com os homens, aí novamente pensando na questão da simbiose, do ciborguismo, na agricultura, que é fundamental para a nossa existência, né? Sem agricultura, sem alimento, a gente não existiria, não estaríamos aqui. Principalmente quem, assim como eu, mora em regiões urbanas, né? Cidades, que dependem exclusivamente do campo da agricultura para que nós possamos sobreviver. Falamos sobre ciberespaço. E eu quero entrar aqui numa questão do ciberespaço aplicado, já que a gente está falando do ciberespaço, das pessoas atuando nesses mundos digitais. Eu vou trazer aqui só uma pincelada de realidade virtual, porque a gente vai conversar mais sobre ela no nosso próximo encontro, mas eu quero trazer aqui a questão física da realidade virtual, do aparato da realidade virtual, o surgimento disso, né, dessas primeiras
interações no ciberespaço a partir de dispositivos de realidade virtual. E o responsável por isso, por trazer essa realidade virtual, tirar essa realidade virtual do meio acadêmico e trazer para o grande público, para o comércio, né, para a área comercial, para a indústria, foi o Jaron Lanier, que eu não sei direito qual que é a formação do Jaron Lanier, assim, porque você pega a biografia dele, a autobiografia dele, ele perdeu a mãe muito cedo, e o pai viajou muito pela Califórnia, e cada lugar da Califórnia que eles iam, o Jaron Lanier, ainda criança, ali com 10, 12 anos, entrava nas universidades ali, frequentava a aula, ia para os laboratórios. Então ele foi aprendendo um pouquinho de engenharia, de eletrônica, de programação, com um pessoal mais velho, e foi aplicando isso na vida dele. Também é um inventor, né? E hoje em dia o Jaron Lanier tem várias startups no Vale do Silício e é um dos maiores defensores aí de que a gente tem que deletar as nossas contas nas redes sociais. Quem não leu o livro dele, Os 10 Argumentos para você deletar agora suas redes sociais, leia, porque é um livro curtinho, maravilhoso. E o Jaron Lanier, então, dá essa visão de quem está lá dentro desse aglomerado aí que explora a gente, né? Basta ver aí alguns documentários para a gente ver o quanto que as redes sociais ditam muito do nosso comportamento. Mas voltando aí para os primórdios de Jaron Lanier, ele trabalhou na Atari até 1983, quando a Atari quebrou, quando a indústria de videogames dos Estados Unidos quebrou. Ele produziu esse jogo, Moondust, que é tido como o primeiro jogo musical que a gente teve no mundo. Só que esse jogo não deu muito certo, porque ninguém entendeu o que tinha que fazer com esse jogo. Eu confesso que vendo esse vídeo eu também não entendo. Não sei do que se trata esse jogo. E não só eu, né? Muita gente não soube do que se trata esse jogo. E o jogo não deu muito certo. Então, isso também foi um dos motivos do Jaron Lanier sair da Atari. Saiu da Atari em 83, em 84, ele vai fundar a empresa dele, a VPL Research, que é a Visual Programming Language Research, VPL, Visual Programming Language. Quer dizer, linguagem de programação visual. Porque o Lanier ele acreditava muito nisso. Ele queria que todo mundo pudesse programar, só que ele sabia que a programação é algo... tem que ter uma especialização muito grande, não é todo mundo que entende programação, é quase como ler uma partitura, né, de música. Você tem que ter uma formação daquilo para poder entender. Ele queria transformar isso numa programação visual. E o que ele fez para transformar isso numa programação visual? Ele criou, junto com os colegas dele de empresa, esses aparatos aqui, como vocês podem ver, sobre a mesa dele. Inclusive, ele está vestindo um aparato aqui, que é denominada Data Glove. Data Glove, que é essa luva feita em lycra, só que nas pontas aqui, nas partes dobráveis da luva, existem sensores ópticos, né? Sensores ópticos de fibra, de vidro, que quando você flexionava, eles emitiam sinais, então, através de cabos, para o computador, e aí esse computador decodificava, enfim, para que esses sinais fossem lidos em tempo real e tivessem, então, um output, uma saída na tela com uma reação. Então você conseguia atuar nesse ciberespaço, nesse mundo digital, utilizando luvas, que era, segundo o Jaron Lanier, uma maneira muito mais intuitiva do que ficar digitando blocos de programação. Embora essa luva tenha sido vendida para a NASA e para a IBM e para mais algumas indústrias, e também ele tenha vendido junto esses óculos de realidade virtual chamados iPhone, no caso i de olho, né? iPhone, não deu muito certo, porque era muito caro, as empresas tentaram utilizar, não se adaptaram, enfim, não foi legal. Mas o Jaron Lanier não se abateu. E ele pensou, se eu não posso vender isso para a indústria, eu vou voltar para a prancheta, vou mudar algumas coisas, tornar
essa luva mais barata, mais acessível, e vou tentar vender isso como um brinquedo. E foi o que ele fez. Porque ele vendeu, a companhia dele vendeu cerca de 1,3 milhões de luvas para a Mattel, a empresa de brinquedos Mattel, como joysticks para videogames. E eu vou trazer aqui 2 videozinhos para vocês terem uma noção sobre essas luvas. O primeiro vídeo que eu vou passar é uma entrevista com Jaron Lanier, que vai mostrar muito bem como era, entre aspas, rudimentar essa primeira realidade virtual. Como que os gráficos eram rudimentares, a movimentação também era bastante rudimentar. Mas vocês vão ver ali que o pessoal já utilizava. Vai ter uma bailarina, vai ter uma criança utilizando esse dispositivo, essa luva e esses óculos. É interessante, é um vídeo interessante para a gente ter uma noção de como foi o comecinho desses aparatos de realidade virtual. O vídeo está em inglês, sem legenda, mas a maior parte dele é imagens. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, de como se dava essa movimentação nesse ciberespaço nessa época. Vamos ver agora. Well, this is our virtual reality glove. It's called a data glove. And the idea is that you can put on this glove, and the glove lets you feel a world that doesn't exist as if it's real, and pick up things in the world as if they're real. So it lets you reach into an imaginary world. And these are the special glasses called the iPhones that you put on. And when you put them on, you're seeing inside an imaginary world instead of inside the physical world. So the idea is that by wearing computerized clothing right over your sense organs, you transport your sensory system into a reality that can be of any description. So can the speed be altered on the animation here? Sure, I can. Pretty good. Turn, let's see. Put it around towing boat. Great. The angle. Rotate one way or the other because so I can, yeah. Bring your arms.
then bend that knee down. Yeah, yeah, yeah. Okay, and then up, and then try it on the other leg with the left foot forward. Yeah, and bend the knee. I'm a little teapot, short and stout. Here is my handle, here is my spout. When you tip me over, tea comes out. So tip me over and pour me out. Being in virtual reality is an exquisite experience. It's as good as being in dreams. It has that same magical quality, except that you share it completely with other people, just like the physical world. And also you compose it like a work of art. So you are in complete control of that combination. It's just never been experienced before. It's extraordinary. É bem interessante, né? Pelo menos eu gosto muito de ver como era difícil fazer essas coisas. Vocês notaram ali que não tinha nem sombra nos gráficos. Os gráficos 3D nessa época também era uma coisa muito difícil de ser feita. A gente está falando aqui de 90, um pouco antes do Toy Story 1, por exemplo. Então já era difícil programar isso, modelar isso em 3D e ainda por cima casar isso com uma interatividade áptica ali em tempo real. É um mérito gigantesco do pessoal que se debruçou sobre esse assunto. Como eu disse, essa luva não deu muito certo ali para a indústria, vendeu pouco, e Jaron Lanier transformou isso em jogo. Em jogo que eu digo em um aparato para jogos, né, para videogames, que é a Power Glove do Nintendo, também da década de 80, que é considerado um dos dispositivos que menos deram certos na história da Nintendo. Eu trouxe aqui um videozinho de um canal que eu adoro no YouTube, o Angry Video Game Nerd, né, um nerd do videogame bravo. Aí. E eu trouxe só um trechinho pra gente ver como essa luva, no caso, não funcionava direito. Se vocês já tiveram a oportunidade de testar, ou se um dia vocês tiverem a oportunidade de testar essa Power Glove, testem, vocês vão ver que a coisa não funciona. Tanto é que ela tem um controlinho ali, um D-pad com os botõezinhos, que todo mundo acabava usando eles para jogar, ao invés de usar a mão e os gestos. Então vamos dar uma olhadinha aí nesse vídeo agora também. He's the angry Nintendo nerd. I love the Power Glove. It's so bad. And I mean bad. This thing is bad. Why need a glove to play a game? What's wrong with this? Huh? I don't know. I thought this was okay, playing it, with the controller. So if anything, the Power Glove, it's an interesting experiment in gaming technology. But too bad they were just fucking jerking off. Like, why does it suck so bad? Well, I have one fucking complaint about this glove. It doesn't work. Now, what's the most important aspect about any game? Well, being able to fucking play it. Now, before you can even begin to get this fucking piece of shit to work, you have to put these 3 sensors on your TV like this. Fuck! Piece of shit, fuck! Now, if you own the Power Glove, you're going to need to know what the program codes are. Yes, that's right. You have to put in a different code for each game that you play. So go on the internet
get a whole bunch of fucking codes for all the fucking games, and whenever you're playing a fucking game, you gotta punch in the code. Fuck. Alright, Super Glove Ball. Well, the game is basically you're just this glove and you're going around grabbing balls. Grab the flying fish. Grab him. Grab him. I don't get it. That's it. I can't fucking take it anymore. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem a oportunidade, testem. Vocês vão ver que a Power Glove não funciona direito. Na próxima aula, a gente vai falar sobre realidade virtual, os conceitos de realidade virtual e os conceitos de realidade aumentada. Então a gente vai cair num campo um pouquinho mais filosófico, mas também pautado na literatura específica do tema. E até lá vocês têm que continuar sendo quem vocês sempre foram. Ou seja, sejam incríveis, hein, pessoal? Até a próxima. Um grande abraço.